A paz do Senhor, seja muito bem-vindo, mais uma edição do podcast Relatos da Construção. Bom, a gente está se reunindo aqui para falar a respeito da construção do novo templo da Assembleia de Deus Ministério do Belém, e em cada episódio novas histórias, novos detalhes e, obviamente, novos personagens. Eu estou muito contente hoje de estar conversando com dois grandes amigos e pastores, obreiros do Ministério do Belém, que atuam na área da música. Bem na minha frente aqui, o meu amigo pastor Vainer Fernandes, e do meu lado, meu amigo presbítero, né? Sim, senhor. Albino Carlos, eles que são do Coral do Belém. O pastor Vainer é o primeiro regente, é maestro titular, e o Albino é o maestro auxiliar. É assim que se fala, Albino? Coral masculino, temos o Renato também, que seria o auxiliar direto do Vainer, é o Renato. Então vamos explicar certinho. O pastor Vainer é o primeiro maestro. Sim. O Renato é o assistente direto e o Albino também é assistente, primeiro e segundo assistente do coro. E nós temos 3 corais na igreja, né? Então cada um é responsável diretamente pelo seu. Coro de domingo, que a gente chama assim, que sou eu. Coro da semana, o Renato. E coro masculino, o irmão Albino Carlos. Muito bem. Mas nós somos um só. Nós estamos num propósito único e fazendo a obra, então a gente se mistura e faz a obra e cada dia um põe a mão e é assim que nós vamos caminhando. Muito bem, muito bem. Eu sei que essa área musical aqui da nossa igreja, ela tem muitas frentes de trabalho, né? Sim. Tem muita dedicação envolvida, mas o principal assunto aqui que a gente quer tratar é a respeito da construção do nosso novo templo, essa mudança, né? Desde lá da Cotegipe até aqui a Rua Doutor Fon, onde a gente está, inclusive, hoje, aqui gravando esse episódio. Começando aqui pelo pastor Albino, se o senhor me permite, pastor Vainer. Claro. Albino, quando você chegou no Ministério do Belém, já estávamos lá na Cotegipe ou você é de outra época? Olha, quando eu nasci, eu fui batizado na igreja católica. A minha mãe aceitou Jesus, eu tinha 2 anos. E era lá da Casa Verde. Quando adolescente, eu cheguei, ainda quando criança, cheguei aí na igreja, lembro da Alcântara Machado, vagamente, e lembro da construção lá da Cotegipe, nos anos 70, final dos anos 70. Aí, adolescente, eu saí da igreja, voltei já depois de velho, já adulto. Mas o senhor não ficou velho ainda? Voltei adulto jovem. aos caminhos do Senhor. Verdade. E eu aceitei Jesus, na verdade, lá no Tatuapé, com 29 anos, na igreja do Tatuapé. E logo em seguida tivemos um problema lá na igreja do Tatuapé, com vizinhança, e a igreja foi demolida para ser reconstruída. Foi a primeira igreja do nosso ministério que o pastor José Wellington fez a igreja dentro dos parâmetros que a prefeitura pedia, com as exigências que tinha. Já tinha começado a lei do PSIL, então, para a construção daquela igreja, eu vim para a sede, vim para o Belém, e a gente sempre acompanhava o coral, aceitei a Jesus ouvindo o coral, né? E quando chegou no Belém, a gente já era final dos anos 90. Final dos anos 90, eu estive lá, eu lembro que o Serginho chegou para mim no meu primeiro dia, falou assim, senta lá do lado do Vainer. Eu procuro seguir Ele obedeceu. Eu procuro seguir a risca até hoje, ficar do lado do Vainer, e graças a Deus tem dado certo para o meu ministério. Bom, então você chegou já na Cotegipe aí, vida adulta, estando com Cristo, como você falou, né? Sim. Depois de voltar. E o senhor, pastor Vainer, quando foi que o senhor chegou ao Ministério do Belém, conviveu em outros templos além da Cotegipe? Não, de fato eu já conheci, né, vim para o Ministério na Conselheiro Cotegipe em 1990, maio de 90. Eu era num setor de São Mateus e já era Cotegipe e já estava com o Sérgio regendo o coro, eu já participei, assim, da história já no templo anterior a esse só, né? Muito bem. Esse Sérgio quem era? Sérgio Barbosa de Siqueira foi o regente que me antecedeu. Ele ficou por 16 anos regendo o Coral do Belém, fez um excelente trabalho, juntamente com o Gilberto, trabalhou muito bem o coro. E em 2001, né, que eu assumi o coro do Belém. Já tem 22 anos isso. Muito bem. Mas muito bem. Eu comecei no ministério no Belém, na Conselheiro Cotegipe. Tá certo. E o coro do Belém, então, foi formado, já existia, Sim. né? Naquela época ali, aproximadamente 2000 e... O senhor falou 90. 90 foi o ano que eu cheguei Sim. na igreja do Ministério Belém, na igreja 7. Certo. Em 2001, eu assumi o coro como regente titular do coro do Belém. Nessa época, aproximadamente quantos integrantes do coro do Belém, ali na Cotegipe, a nossa antiga sede?
Sempre tivemos em torno de 80, 90, tem umas fases, né? Chegamos até 100 e pouco, depende dos eventos, né? Perto das cantatas dá uma aumentada, depois dá uma diminuída, mas em média 85 a 90 pessoas. Tá certo, tá certo. E eu me lembro, né, Albino, que ali na Cotegipe, grandes eventos, grandes memórias, né? Tá sendo até, inclusive, difícil, né, para muitas pessoas esquecerem aquele lugar, porque fez parte da vida de muita gente. Você lembra de eventos marcantes do Coral do Belém ali? Lembro de vários eventos marcantes, principalmente antes de eu entrar no coral, que eu ia todo quarto domingo do mês, tinha um encontro com o coral antes do culto, aos domingos, né? E quando tinha cantata, antigamente, no dia 25 de dezembro, todas as igrejas faziam no dia 24 cantata de Natal, e no dia 25 as congregações vinham para o Belém, eu vinha também para o Belém para cá. Mas quando o Vainer entrou no coral, logo depois ele criou a União de Corais das Assembleias de Deus no estado de São Paulo. Então a gente junta com os outros corais do ministério e chegamos a fazer alguns eventos lá muito bons. Terminamos em 2019, inclusive, com um culto aqui, já no nosso templo. Mas nós tivemos coral lá com 700 pessoas, 800 pessoas, já enchemos a igreja com cantata, fizemos Deus Conosco, o Maior Amor. Tem muita história para contar de lá. Eu tive esses dias, ainda quando estava a rádio, antes de vir para cá, subi lá com o Hamilton, a gente foi olhar a nossa sala como estava, dá um pouquinho de saudade, mas a gente percebe o progresso que a gente teve, né? Como Deus tem sido bom conosco em termos de coral também, assim como com toda a igreja. Quando eu entrei no coral, Márcio, nós tínhamos a sala que o coral ensaiava antes de vir para cá era da orquestra. Então o coral ensaiava na igreja e nós tínhamos um armário de ferro onde ficavam as pastas. E de lá para cá a gente vê a diferença que a gente tem hoje aqui com toda essa estrutura aqui da Dr. Fon. Né? A gente fala da Dr. Fon daqui a pouquinho, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre a Cotegipe, porque foram muitos anos ali, né? Inclusive o pastor José Wellington, ao chegar ali um pouco antes do período da Cotegipe, porque ele está à frente da diretoria há muitos anos, muito antes, inclusive, da construção do templo. Aliás, aqui eu já posso falar nesse episódio, mas para quem está assistindo com a gente aí, no primeiro episódio, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, se você não viu, assista o primeiro episódio, que foi ao ar no dia 1º de novembro. O primeiro episódio foi ao ar no dia 1. Ele conta que ele sonhou, Deus deu para ele em revelação, como seria o templo da Conselheiro Cotegipe. Tá? Então assista lá que você vai ver que interessante essa revelação que o nosso pastor teve e como ele pôde participar ali, o passo a passo, da construção daquele grande templo para a época, né? Mas o tempo foi passando e aquele templo foi ficando pequeno. É verdade. Eu, ao longo da minha vida ali, no tempo de mocidade, me lembro de participar de vários eventos que a gente ficava para fora, porque a casa cresceu muito, os setores cresceram muito, né? Vocês participaram de eventos também que não dava para comportar devido ao tamanho da igreja, pastor Vainer? Sim, por vezes, né? Nós sempre tivemos uma dificuldade boa, né? Porque sempre superlotou, então... lembro-me que em escola bíblicas, se você não chegasse cedo durante a semana, você nem entrava na igreja, né? Então, lotava, superlotava, sempre foi bem, assim, intenso o trabalho. Acho que quando começou a utilizar, já foi vendo que estava pequeno, né? Estacionamento sem condição para o tamanho da igreja, e a gente estava precisando mesmo de ampliar. Mas nós tivemos, como você perguntou para o Albino, nós tivemos momentos marcantes na nossa vida e no nosso ministério, porque nós estamos em casa lá, né? Então, quando falava em mudar, a gente até preocupava como que vai ser no novo, e tinha uma certa preocupação de a gente se perder nessa mudança. Até perder parte do povo, porque é natural, mudança sempre gera algum desconforto, alguma diferença. Quando né? o senhor fala de mudança, o senhor fala de que época, mais ou menos? Há uns 10 anos atrás, quando começou a conversa, tá construindo, nós vamos mudar, que tamanho nós vamos ter, lá é enorme, o coro vai ficar pequeno pro lugar. Tem gente, quando for mudar para a igreja nova, eu já nem vou mais lá, porque é isso e aquilo, aquela coisa de gente natural, cada um pensando, né? E a transição foi quase assim no supetão, questão da pandemia, né? Então o pessoal absorveu e aí hoje, como você disse, nós vamos falar mais para frente desse novo lugar, mas Cotegipe, historicamente, para a música, como Ministério do Belém, nós fizemos muita coisa lá.
nós fizemos vários seminários de música, nós fizemos um encontro que o Albino citou da Alcadesp, os irmãos vieram do Brasil inteiro. A associação musical, que Sim. o senhor também faz parte, Sim. né? O Albino ali faz parte, ela começou lá na Cotegipe? Sim, ela existe há 35 anos. Começou musical. instalado ali, portanto, Sim. 35, bom, eu não sou bom de conta, mas final 88. final dos anos 80, né? 88. Olha, Começou exatamente. numa reunião no pé da escada, onde era ali, onde ficavam as crianças, né? O trocador das crianças ali, O berçário, o berçário. Começou a secretaria. numa reunião ali e dali saiu. Inclusive, desculpa interromper, Albino, mas já foi, o primeiro seminário de música que a associação promoveu, eu não era regente, não era nada, era um músico iniciante, foi onde despertou e eu senti o chamado para o ministério e foi isso há 35 anos, com o primeiro seminário de música criado, formatado, idealizado pelo o Sérgio Barbosa de Siqueira, o Gilberto Nascimento e o pastor Nilton Didini, que hoje ele é da Lapa, sempre foi da Lapa, mas outros irmãos que cooperaram. Então, tem muita história, né? São anos e mais anos lá, então quando a gente volta lá, esse sentimento meio que misturado. Lógico que a gente está muito feliz da mudança, mas se você fica olhando, vem aquele momento nostálgico, né? Puxa, eu passei aqui, aliás, aqui era apertado, aqui era calor, aqui era maior, aqui menor, enfim, tantas coisas que vivemos lá boas. aliás, assim, é um sentimento de gratidão, né, Albino, que eu imagino que vocês tenham com aquele espaço, porque veja, Sim. aqui a gente surgiu no papo, né? A associação musical nasceu ali. Sim. E a história na música, na vida de muitas pessoas, automaticamente nasceu nesse espaço, né? Exatamente. Eu estive algumas vezes visitando ali as aulas da associação que acontecem especialmente de sábado, né? Sim. Sábados pela manhã, e o que me chamou a atenção são as crianças, né, que começam desde ali dos 5, 6 aninhos de idade, aprendendo. Aliás, o pastor Albino, ele dá aula para crianças também, né, pastor Albino? Aqui na associação não, mas também dou aula para criança. E é bonito de ver, É né? gostoso. Esse start Legal. ministerial e até profissional para muita gente, né? Muitos se profissionalizaram e começou lá na Associação de Música, é muito legal. Por exemplo, Marcos Mota, primeiro trompete da USESP, e ele é fruto da associação, começou os estudos na associação. Sarinha na viola, na Sara. USESP, nós temos professores hoje, professor de Projeto Guri, tem muitos profissionais, até no coral da USESP também, que passaram Sim. pela associação. O próprio Renato, que é o assistente Sim. do Vainer, também passou pela associação. Ele sempre gosta de lembrar, já passou no programa, que ele foi bolsista da associação. Legal. E tá aí. Hoje O Renato, o Jabes, que é cantor, tenor, que canta no teatro hoje, na Sim. USESP, a Marina, e alguns outros que estão pelo caminho, e todos nasceu lá Conselheiro Cotegipe. E às vezes embaixo de alguma escada, de alguma arquibancada, de algum cantinho que foram criados, porque foram se criando espaço, a igreja tem essa particularidade, né? Precisa de um espaço, a gente vai demandando e subdividindo, e foi isso que aconteceu, e nós estávamos bem adaptados lá. E por fim também, que nasceu lá na Conselheiro Cotegipe, dentro da associação ainda, que abriu essa janela, né, Márcio? Agora não tem jeito. O curso Teologia da Música. É fato. muito legal. Maestro Misael Sabino. Misael Sabino, um abraço para ele, inclusive. Sem dúvida. Estiver nos assistindo, acho que hoje não mora mais em São Paulo, não é isso? Mora em Em Boituva hoje. Tá melhor que a gente, né? Com Respirando um ar certeza. muito bom, Muito né? bom. Uma vida mais tranquila. Teologia da música, para você ver. Então, a Cotegipe, de fato, ela foi a base para muitas frentes que o Sim. ministério desenvolveu. Então, Com esse certeza. sentimento de gratidão e até de cuidado, né? De não apagar essa história, nosso pastor José Wellington sim. e até esse podcast aqui tem feito de tudo para rememorar Sim. e homenagear em gratidão a Deus por tudo que aconteceu ali, né? Bom, vamos avançando. O coral, portanto, pelo que eu entendi, vivia ali um momento pré-pandemia, um pouco antes da pandemia, ali tudo bem, tudo funcionando muito bem, aguardando a mudança para o novo templo, que Sim. estava em construção. Aí entra a pandemia. O coral, eu sei que se reúne durante a semana algumas vezes, o pessoal ensaia bastante, no fim de semana também. Entra a pandemia, tudo para, todo mundo afastado. Afastado. Depois a Um pandemia choque. vai amenizando e precisa do espaço maior para o pessoal se reunir. Foi aí que vocês vieram para o novo templo? Exatamente. Na retomada de cultos, né, o pastor entendeu. Inclusive, nós retomamos lá com muito receio, logo na primeira fase, né? E aí Sim. percebeu que era complicado, né? Assim, Eu acho que eu estive em um desses cultos lá.
Foi E realmente assim, um pouco todo mundo- estranho, Acho que né? foram 2 cultos no Belém, Foi só muito 2 estranho. A domingos gente e já... tentou espaçar, fazer alguma coisa, todo mundo ficou receoso, e aí surgiu a ideia, e o pastor ele foi muito sábio nesse sentido de trazer o espaço. E a gente veio aqui com metade do coro, no espaço enorme, aí o Daniel do som, que nos ajudou muito nas ideias, espaçando. Nós medimos, né, Albino, 3 metros, 2,5 metros de distância, uma cadeira da outra, em circunferência, para preservar, enfim, as orientações. Então, isso, todo mundo, assim, sem saber o que fazer, mas foi um momento também de entendimento. Nunca vivemos isso, graças a Deus, né? Então, tudo era novo para todo mundo. Então, foi, assim, uma adaptação muito rápida até, foi interessante. A necessidade aconteceu, como bom brasileiro, crente em Jesus Cristo, a fé em ação, a gente se adaptou e foi embora. Aliás, o pastor Wellington Júnior participou algumas vezes com a gente, aqui do podcast Conversando, e ele falava, né, que talvez o povo assembleano seja o único que não espera o templo inaugural para começar a fazer culto. Acho que Né? sim, né? Me parece, inclusive, que a Cotegipe nem inaugurada foi, né? Não foi. Inclusive, o pastor confirmou isso no podcast dele. No Foi? primeiro podcast, ele confirma essa frase, que não foi inaugurado. E aqui na Dr. Fon, durante alguns anos, o período da construção, houveram alguns eventos, me parece que Sim. o coral Sim, também veio participar, né? sim. Em 2019, nós fizemos a UCADEB. Não, O CADESB. O CADESB, desculpa, que é a união do Brasil inteiro. Nós formamos um coral de quase 1.000 vozes. Nós fizemos 2 trabalhos. Nós iniciamos na Costeira de Cotegipe, o encerramento pelo tamanho do coro, nós finalizamos aqui. Olha. Foi muito O CADESB, na verdade, agora você que me desculpa, por favor. Mas a gente vai se perdoar. Na verdade, o CADESB é a união do sudoeste do Brasil. Só que os outros irmãos dos outros estados quiseram participar. Então veio do Mato Grosso, veio do Verdade. Pará, veio do Brasil inteiro. Brasília. Eu lembro que vocês me ligaram perguntando se eu podia acomodar 10 irmãos lá em casa. Foi aquele dia, Sim, né? naquela época nós colocamos os homens aqui na Cotegipe, Verdade, aqui pra dormir. na Dr. Fon para dormir. Nós compramos acho que 200, 300 poucos colchões. Que legal. Então colocamos, fora os que já tinha na igreja, Sim, né? sim, Então sim. as irmãs ficaram alojadas na Conselheiro Cotegipe, nos alojamentos, quase 300 Que irmãs loucura. lá e Meu quase Deus. 300 irmãos aqui. Muito espaço. Café da manhã, almoço, Almoço e janta janta. para todo mundo. E o deslocamento, os homens, como estavam os homens aqui, eles iam a pé, um ou outro a gente conseguia de ônibus para lá. Ivan, nossa, foi... Com a van, foi bem- Kombi, os irmãos tudo. que tinham Kombi emprestavam Kombi, outro dirigia, e a gente foi Mas foi uma festa. fazendo isso por 3 dias. Aliás, E o final foi aqui, um coral com 1.000 vozes, Márcio. eu lembro dessa gente, foi uma força de trabalho gigantesca. Eu Foi. não participei, mas eu testemunhei. E é bom deixar esse relato aqui para que todos que nos assistem entendam que o Coral do Belém realiza tantas atividades e tem um papel fundamental, né, na vida de muitos irmãos que entendem que esse departamento é parte das suas vidas, né? Eu sim. vejo o cuidado de irmãos que vêm de tantas regiões longe, assim, de São Paulo, tarde da noite, às vezes, para participar dos ensaios, mas vêm felizes, né? Sim. Porque tem quantos ensaios por semana? São 2? Sim, a gente tem 2 do coro de domingo, mas quase todo dia tem um coro ensaiando. Olha aí. O coral de terça-feira ensaia às terças-feiras, 6:45 da noite, e canta no culto. Você vê, 6:45 em São Paulo, quase uma loucura, e tá Sim. todo mundo aí ensaiando. Aí o coro de domingo ensaia às quartas-feiras. O coro masculino canta no culto e ensaia após o culto, às quintas. Ensaio após o culto? Após o culto, o masculino. Então, é aquela loucura que a gente está tão acostumado que pra gente faz parte da nossa vida. E ensaiamos aos domingos também, antes do culto. Eu acho bonito o trabalho de integração, porque eu percebo que tem pessoas de todas as faixas etárias no coral, é importante, né, a gente Sim. relembrar isso. A nossa igreja é uma igreja histórica, de fato. A gente é formado por boa parte dos irmãos já na terceira idade, mas não só. Né? Sim. Tem irmãos em outras faixas etárias também. E eu vejo que o coro mostra bem isso, né? Legal, Tem o pessoal sim. mais jovem ali, tem o pessoal de meia idade, os mais idosos. Mas o importante é que esse senso de união, de estarem juntos, convivendo, tem até espaço para lanche lá, né? No Tem. espaço. Né? Esse é o que mais a gente usa. Depois vocês contam desse espaço para lanche. Então, é bonito de ver essa integração. E quando vieram para o novo espaço, aí a adaptação aqui nesse lugar tem sido
O templo está sendo inaugurado agora, no mês de novembro, mas o departamento já está aqui trabalhando há cerca de 2 anos? Sim, um pouquinho. 2 anos, 2 anos, talvez um pouco mais, 2 anos e meio nós estamos trabalhando aqui. No nosso andar, na construção, elaborando, né, ajeitando a sala, Porque na espaço. Cotegipe tinha uma sala, é isso? Nós tínhamos uma sala compartilhada com vários departamentos, que é o terceiro andar, que depois passou para o segundo andar. Tá. Que é ali hoje onde... Tô tentando lembrar onde era. Ali é em cima da sala dos jovens. Sala dos jovens, o próximo andar é o terceiro andar. Aquele auditório que tinha... Isso, com era as cadeiras verdes lá. Tá. Verde? Não, aí é o segundo andar, a sala da mocidade. É o terceiro andar, para cima disso. O segundo andar ele tinha o pastor Leles ali na frente, no andar de cima, um abaixo da rádio. Tá, junto à associação ali. Que é Isso, associação hoje... musical, Isso. na frente da Secretaria da Associação. Então ali tinha esse espaço compartilhado. Sim. Atendia? Atendia bem? sim. Um pouco antes disso, quando eu entrei no coral, na época, quando o Wagner assumiu o coral, para ver a história do povo de Deus, o povo cresce quando tem perseguição, quando tem sofrimento, quando começa a ter o aperto, né? O coral e a orquestra ficava no mesmo lugar, quando tem aquela escadinha que desce para os diáconos, quando os diáconos descem a escada que vai para o segundo andar, Sim. o coral e a orquestra ficava ali, juntos, orquestra na frente e o coral encostado atrás. Era embolado E ali. tinha uma parte lá em cima que a gente chamava de a Congregação da Celso Garcia, que era só uma placa branca, uma escada lateral, e lá em cima ficavam os irmãos que faltavam, da mocidade que não tinha ido no ensaio, não podia cantar, do coro que não tinha ido no ensaio, não podia cantar. Então a gente chamava de Congregação da Celso Garcia, que ficava lá. E o coro cresceu e estava grande, muito apertado, você não conseguia sair do coro para ir no púlpito, ou o diácono para passar do lado, ele não conseguia passar. Na ceia, principalmente, ficava muito difícil. E a banda usava essa área, oficialmente falando, a banda usava no dia do batismo. No batismo, ficava lá no fundo. Quando o Wagner assumiu o coral, ele fez um buraco na parede para provar que de lá dava para chegar no terceiro andar. Foi interessante. E ali, conta, Wagner, como é que foi? Porque o coral passou a ficar lá e a igreja ficou maior. Onde a gente vê hoje, que é a área lá onde ficava o coral, isso apareceu... Era uma área bem elevada, né? Bem elevada. Aí nós remodelamos lá. Chamava-se antigamente de Congregação da Celso Garcia, que não fazia parte quase da igreja. Era um degrau muito acentuado, ficava na ponta lá em cima, né? E aí já tinha uma discussão... Você lembrava disso já, que você fez isso? Então. Como é que o senhor furou essa parede? O pastor falou comigo assim, rapaz, você já gastou mais aqui em 3 meses do que o outro gastou em 16 anos. Eu falei, não, calma, pastor. Porque é o seguinte, eu entendia, tem uma noção, né, de obra, aquela coisa toda. Eu falei, mas aqui, vara para lá, pro terceiro andar, que é onde é a sala. E aí o engenheiro resistente, né? Falou, não dá. Eu peguei uma furadeira com uma broca enorme, né? Que tinha aquelas aqui de coisa. Eu falei, vou fazer um teste, né? Se eu furar e sair lá, fui lá, quietinho, furei, medi, falei, dá, pastor. Aí eu assisti tanto com o pastor, achei até engraçado. Um dia o pastor chamou lá o engenheiro, que era o irmão Wilson, saudosa memória. Wilson, sim. Aí, ô Wilson, pelo amor de Deus, faz o que esse menino está querendo, que eu não aguento mais ele. Aí o que aconteceu? A gente descobriu que o acesso pelo fundo da igreja, onde era quase inutilizado, por terceiro andar, facilitaria a vida de todo mundo. Por quê? Nós ensaiávamos atrás e para ir para o templo está muito perto. E aí começamos toda uma reforma para mudar esse degrau, o grau, adequar com a orquestra, com tudo que foi remodelado ali para trás, um monte de obra. Tudo piso de madeira. Tudo escada. refeito com uma estrutura metálica e corta, tira e põe. E nós encabeçamos essa ideia, né? Você tem a ideia e até o fim. E aí deu muito certo, porque ficou um acesso prático, entendeu? E atendia a demanda. E entre a igreja e o terceiro andar, ficou a nossa sala de arquivo, que a gente não tinha antes. Tinha um armarinho de aço lá, imagina, nós temos perto, Márcio, de 650 anos arquivados. 650 kits de pastas, né? Isso. Uma pasta com a música, as cantatas de Páscoa, de Natal, tudo isso é arquivo nosso. Nós temos 3 corais funcionando, o coro do Belém tem 90 anos. Verdade. Tem muita história, tem muita coisa que acontece. Aí eles falam, mas por que vocês querem tanto? Não é questão de que ele venha aqui ver, não cabe. Faz parte da história. Uma pasta com um hino. Se você colocar um hino simples, Tu és fiel, sossegai, uma pasta com um hino, ela tem 8 subpastas. Porque é dividido por naipes. Então tem as sopranos, tem o primeiro soprano, o segundo soprano, tem as mesos e as contraltos. São 4 vozes femininas.
tudo dividido, cada uma tem uma pessoa para cuidar dessas pastas. E os homens, primeiro tenor, segundo tenor, barítono e baixo. São mais 4. Então, só num hino simples, você tem uma pasta para o hino e 8 subpastas para os naipes. Tudo carimbadinho, tudo certinho, com o nome de cada. Por volta de cada 120 de um simples, que é uma folha só, que a gente está falando de uma música, Sim. que é só um sulfite. Pelo menos 120, 130 cópias. Mas os nossos hinos, raro é uma folha só. Aliás, me parece que tem um departamento que trabalha organizando Sim, essas pastas todas, sim, né? com certeza. Por exemplo, a gente está aqui no começo de novembro, né? Gravando no começo de novembro, mas o episódio vai veiculando aqui do meio para o final, né? Tá chegando o Natal. Imagino que vocês estão naquela correria de Com organizar certeza. algum conteúdo aí que é muito comum para os corais trabalharem em dobro no período de Natal também. Sim. Aí Por exemplo, a cantata de Natal tem 50 páginas. tem 50 páginas. Cada pasta. Cada pasta. Que Tem foi que feito arquivar. agora, tá? Sim. Acabou de imprimir, nós temos material, a máquina é nossa, tudo, pessoal nosso, mão de obra nossa, equipamento nosso, adquirido por nós, comprado, pago, mantido por nós, e é uma demanda, né? Isso é contínuo, todos os corais têm isso sempre funcionando. Puxa vida. Bem legal. É uma empresa de eventos, eu digo, nós somos uma empresa, entre aspas, de eventos, sem ser, né? Porque é só voluntário que trabalha. Não É temos... verdade, é verdade. Isso é o gostoso da igreja. Que cada um na sua função, lá no seu dia a dia, mesmo que trabalhe com música, nada a ver, e chega aqui, a gente une a força no propósito comum. De adorar a Deus, né, pastor? É isso mesmo, isso que é gostoso e funciona, né? Tem um povo muito envolvido Eu nessa vi obra. que aqui, no nosso novo templo, o coral tem um departamento muito bonito ali que está localizado no 7º andar, né? Sim, É isso mesmo. Vocês também atuaram junto ao nosso pastor na escolha, na montagem daquela sala, e imagino que foi um presente, né? Sair de um espaço um pouco reduzido, como o senhor falou, no degrau ajustado, sim, um espaço que já, claro, gratidão a Deus pelo espaço, mas um espaço lógico. que já não atendia Sim, mais exatamente sim. a necessidade. E vir para esse novo espaço, de frente para uma avenida, um prédio mais moderno, como é que foi isso daí? Você também trabalhou nisso, né, Albino? Um pouquinho. Sim, o Albino foi o homem de frente na obra, junto com o Tiago. Aí, Mas coitado. aquela história, a gente se acostuma com o conforto. A gente tem a saudade, o carinho pela Cotegipe, mas aqui é gostoso. É, porque aqui facilitou muito a nossa vida. é. Lógico, Márcio, a gente tem a consciência, o tamanho que é hoje essa igreja, né? Ela é enorme. As distâncias não dá para ser a mesma. Então, em 2 passos para você estar numa sala para outra, é uma situação. E aqui, por ser grande, as distâncias mudaram e a gente se adaptou a isso. Só que o espaço, assim, quase que exclusivo, né, do coral, a gente não tinha. Então, para nós, foi um ganho imenso, imenso. Para você ver, nosso andar, nós temos sala de reuniões, sala de oração, nós temos a Espaço Gourmet, que você falou, que tem lanches todos os dias que temos ensaio, tem o auditório de ensaio, com tratamento acústico, som, piano de cauda, um órgão lá dentro, Aliás, TV. aquele piano tem uma história também, né? Com certeza. É um piano, Então, assim, é uma raridade aquele piano. Né? muito. E ele foi até reformado agora, né? Porque ele andou e veio da igreja para cá, utilizamos, reformamos, compramos outro para cá, mais novo. Então, a gente chega naquele espaço que tem espaço de fato, que é o nosso, e a gente hoje está acomodado, né? Então, a gente tem lá um lugar para você bater um papo, onde você tem Wi-Fi, os irmãos chegam. É uma coisa até interessante. Às quartas-feiras, Márcio, imagine você, quem mora em São Paulo, essa vida louca nossa. Se você chegar aqui às 18 horas, já tem gente. E o pessoal chega, vem direto do trabalho, porque sabe que vai chegar, vai ter um lanchinho, um espaço, o Wi-Fi funcionando. Os departamentos se reúnem na sala específica, com mídia, TV, com tudo que precisa, sabe? Então, é um negócio que a gente não tinha e agora a gente já passou a ter. Então, até a gente fala assim, voltar, é meio estranho. Vai, como que não é não ter? Tem até um espaço lá que a gente chama de cafofo, a gente não consegue chamar de outro nome, porque é um apartamento que tem para a gente tomar banho, trocar de roupa, descansar, onde nós temos café, suco, água, sabe, geladeira, temos tudo lá para atender a demanda, a nossa necessidade. É muito legal. Todo mundo que visita ali fica impressionado com a beleza daquele lugar, né? As poltronas, o espaço. Bom, Gostoso. tudo isso é para servir melhor a Deus. Não é para ter conforto ou luxo, muito Sim. pelo contrário. É para dar, para amenizar, né, as dificuldades do dia a dia Sim. e que os irmãos se sintam até motivados, se sentirem acolhidos e conseguirem executar o seu trabalho de louvar a Deus ali no coral da melhor maneira possível.
está chegando a inauguração do nosso templo, né? Vocês já estão há 2 anos aqui trabalhando, Sim. louvando a Deus nesse novo espaço. Está tendo alguns ensaios aí? O que está acontecendo para essa inauguração? Lembrando que nós estamos falando aqui, na data, estamos gravando hoje antes da inauguração, mas provavelmente este episódio vai ao ar logo após a nossa inauguração. Então hoje, nessa data que estamos conversando, tem alguma atividade acontecendo aí, Albino? Sim, temos vários músicos envolvidos com isso. O Vânia está na liderança de todas as reuniões que a gente tem, todas as frentes. Nós teremos músicos, instrumentos com banda, que virá da Cotegipe até a Dr. Fon. Nós teremos a orquestra, que já estará aguardando aqui na igreja, e o coral. E o nosso coral, além do coral do Belém, o coral da terça-feira e o coral da quinta-feira, nós teremos também alguns irmãos dos setores que estarão nos ajudando, inclusive irmãos de fora de São Paulo que estarão nos acompanhando também. Número, a princípio seria 300, estamos com 337 irmãos para louvar ao Senhor. Vamos fazer o ensaio às 14 horas aqui, enquanto a igreja vem de lá para cá. Então, e já tem kit de ensaio com todo mundo. Coro de 300 e quase 350 pessoas, Sim, é isso? A ideia é essa. Impressionante, hein? E cabe nessa igreja tudo isso aí mesmo? Cabe, vocês vão ver. Você já deve ter visto, né? Sim, já que estamos falando talvez depois. E fica bonito, Márcio, porque é a cara, assim, uma maneira de dizer da Assembleia de Deus, né? Nós somos o povo, né? Nós somos uma igreja de massa, de grandes massas, né? Então, nem ficaria bom uma inauguração de um templo desse tamanho, uma coisa menor, né? Então, o pastor pediu, falou, eu quero cheio, eu quero... Então, nós estamos trabalhando, porque nós, como dissemos aqui, já fizemos de 900, mas para deixar espaço para os irmãos também, senão vai ficar ruim, né? Então, ali onde hoje sentam os jovens e o coro, vai ficar um coro só de 330, 350 irmãos, no propósito de louvar e agradecer a Deus por esse tempo. Né? Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, onde as pessoas, países em guerra, tantas pessoas se matando, famílias se perdendo, onde tem um povo de Deus pensando em servir a esse Deus poderoso e doar o seu tempo, que entre aspas, né, o tempo é dele, tudo é dele, mas enfim, se propõe a fazer um trabalho como esse. Então a gente vê a alegria dos irmãos em fazer isso. Isso é gratificante, tanto nós tivemos um ensaio, né, dia 2 de novembro. Feriadão em São Feriadão Paulo. de finados, foi misericórdia, o dia, a previsão do tempo não era favorável, ensaio da banda na rua, parece, né? Será que funciona isso ainda? Mas é emocionante, você acompanhou. Sim. Os irmãos com a vontade, com empenho, tocando. É muito bom ver essa raiz da igreja que nasceu anunciando esse evangelho poderoso, que transforma vidas, que nós quantos já tivemos em tantos cultos ao ar livre, distribuindo folheto, tocando, fazendo, e as pessoas iam para a igreja, se convertiam, as famílias chegavam, transformadas e ficavam na igreja, servindo, né? Hoje vivemos um tempo tão diferente, parece que temos tudo à mão aí, e as pessoas ainda não se dão conta que o evangelho ainda é poder de Deus que transforma as vidas. Muito bem. E nós precisamos estar disponível a isso, né? Sim. Lógico que as ferramentas mudam ao longo do tempo, a gente tem entendimento para isso, vamos sair aí na rua como alucinados e fanáticos, não é isso, mas eu acho que historicamente deveria ter sido feito o que foi feito, sabe? Essa banda na rua falando assim, ó, nós somos um povo. Não, e é interessante porque nos últimos tempos nós temos visto muitas frentes se manifestando nas ruas, né? Buscando mostrar ali seus pontos de vista, mostrando as suas opiniões, indo para as ruas mesmo. Talvez nunca, nos últimos anos, a gente viu isso de uma forma mais intensa até. E que bonito poder ver agora uma banda indo para a rua para mostrar o Jesus que eles servem, e vai ser um barulhão. Eu participei de alguns dos ensaios ali, eu estava só observando, né? Vim testemunhar, e é marcante, Albino. É marcante. Eu, quando era moleque, menino, vi alguns desfiles da Assembleia de Deus no interior. Um deles, inclusive, foi lá em Atibaia. Eu lembro que eu fui cooperar quando criança, lá em Atibaia, setor onde o pastor Leles hoje é pastor setorial, já há algum tempo, lá na rua João Pires, 212, centro de Atibaia, eu lembro até o endereço. E lá em Atibaia tem uma praça que tem um lago, não sei se vocês conhecem lá. Não é conheço. Linda aquela cidade. E eu lembro da banda saindo do centro, que é um centro histórico, indo caminhando sentido essa praça, deu a volta no lago tocando e voltou ao centro histórico. Não teve um que não parou para olhar.
Ah, sim. Não pode. Essa é a Assembleia de Deus, uma igreja que vai para a rua, Uhum. que vai formar o seu povo, buscar os irmãos, as pessoas que precisam ouvir de Jesus, vai buscar ali um por um, pegando pela mão, né? E o coral dá essa manutenção também, né, Albino, de apoiar, de aconselhar também, né, de deixar esses irmãos conectados à igreja, de fato, né? Hoje os irmãos estão bem à vontade, os que participam do coro estão bem à vontade, estão motivados a participar por todo o conforto que a gente tem, isso é claro. Porém, o nosso coral já cantou só aqui na Rua Doutor Fon. Nós cantamos num galpão onde era a indústria de tapetes Bandeirantes. Sim. Que é esse local? Logo na compra, Nesse esse local aqui, É. quando foi comprado, nós cantamos aqui. No galpão. Saudoso pastor Bícego participou do culto, trazendo palavra, aqui no galpão. Depois, quando começou a construir, o pastor ainda comenta também, comenta sobre quando colocou a primeira laje lá embaixo, no terceiro subsolo. Uau, que dia. Fizemos uma santa ceia com coral e orquestra no terceiro subsolo. Lá embaixo. Fizemos lá embaixo uma santa ceia. Imagina o ano, a Então- gente não pode lembrar, né? Mas você imagina que ano foi? pelo Era menos? pequenininho, eu não lembro. Ah, Mas tá, nós tá bom, fizemos, tá bom. nós fizemos, Mas 90 cantamos é bem lá. pouquinho, viu? Depois nós cantamos aqui quando ainda não tínhamos cadeira de plástico alugada, e a gente já começou a ter alguma reunião aqui com concreto, porque a igreja lá não cabia os ministros para fazer, começou a fazer algum batismo aqui, começamos a vir para cá, vamos fazer uma santa ceia lá, conseguiu liberação, mas ainda com concreto. E hoje a gente tem a cadeira confortável, tudo isso, mas o coral do Belém, assim como a igreja do Belém, não se limita a 4 paredes. Foi o que você falou da delícia que é a gente estar fora e mostrar para o pessoal que a gente está vindo de lá para cá e convidando para trazer. O nosso coral já cantou na Avenida Paulista, saiu à noite aqui do culto, cantou no culto, Foi foi legal cantar na isso. Avenida Paulista, já cantou em hospitais, praça pública, no metrô, já se apresentou no metrô. Então já cantou no Teatro Municipal, já cantou na igreja, como canta na igreja, mas também canta na rua. Então essa essência do assembleiano, o coral também leva. Então o coral está ali no mesmo... Em hospitais, né, Márcio? Assim, até precisamos retomar esse assunto que tivemos aí uma parada, mas final de ano geralmente favorece a coisa do Natal, né, e cantar em hospitais. Mas um dia é o seguinte, nós estávamos no ensaio próximo do Natal, dezembro, um ensaio daquela, né, um repertório de Natal, e tinha um culto das crianças, e a nossa participação seria reduzida, porque, enfim, era uma festa. Eu falei, vocês topam ir para Paulista cantar? Mas aí não tinha preparado. Aí um olhou para as irmãs, como assim, agora? O metrô está aí na porta, vamos ou não vamos? Vamos. Aí alguém morava perto, acho que a Rose e Efraim, empresta sandália para as irmãs mais baixas e saímos para Paulista. Mas foi uma experiência fantástica, porque o Natal tem essa particularidade, as pessoas ficam mais sensíveis à mensagem, e a gente poder cantar na rua, livre, parava numa esquina e cantava os hinos de natais. Aí juntava uma pessoa e vinha, eu era da Assembleia, eu era crente, eu já ouvi isso. E quantas pessoas em situações mais diversas, né, chorando, emocionadas. Por quê? Porque é a rua. Então, a gente, lógico que a gente, eu diria que o mérito, obviamente, que é de Deus que nos proporciona isso, mas ter o conforto nos favorece, mas não pode nos limitar. O ar-condicionado é muito gostoso, mas a gente buscar a alma é no sol quente, ou até na chuva, ou no frio. Então, nós já fizemos isso. Então, é muito bom ter o entendimento que nós vamos aproveitar, sim, o conforto da poltrona, do ar-condicionado, da TV, do cafezinho e do lanche. Mas nós vamos lá também, sem conforto nenhum, levar essa palavra que transforma vidas. Então, isso é igreja. É esse corpo que Cristo é o cabeça, ele tem que se mobilizar em todos os seus aspectos. Então, isso é igreja. A gente vê a igreja crescendo, anunciando em tempos diferentes, em formato diferente. Hoje nós estamos com a tecnologia aí à mão para alcançar vidas, né? Vocês têm feito um trabalho excelente. Puxa vida, quantas milhares de pessoas assistem? Que a gente nem imagina, na pandemia mesmo nós fizemos algumas lives aqui. Foi. A pandemia, acho que Então, foi uma prova de como a gente pode fazer muito, às Então. vezes, em lugares inusitados, né? Então, Uma live, um áudio, o alcance. uma reportagem que você posta numa rede social e você vê que realmente as pessoas se sentem atendidas com aquele Sim, conteúdo. abraçadas, Né? Márcio. Exato. Porque eu digo assim, é perigoso o microfone, quem toma conta, mas enfim, a gente diz assim, nós, seres humanos, nós dependemos de Deus, é fato, necessário. Sempre. Jesus Cristo é suficiente para nós, mas nós também precisamos de gente. Nós precisamos nos relacionar.
E as pessoas se isolaram com a pandemia em casa, e a forma que a gente encontrou, e graças a Deus que encontramos, de abraçar essas pessoas. Tem relato de uma irmã que assistiu a nossa live, e o marido dela foi regente no passado, está desviado, voltou para a igreja e está regendo o coro novamente. A irmã feliz da vida veio no encontro ansiosa para contar isso para a gente. Eu vi um testemunho do pastor José Roberto. É dele, não? Não. Ele me contando que foi visitar uma vida, o pastor José Roberto, nosso primeiro tesoureiro, foi visitar uma vida num hospital, e era um obreiro que estava afastado, tinha parado na fé por algum motivo, começou a conversar com ele, ele falou, eu sou regente do coral, e estou parado há alguns anos. É mesmo, talvez seja outro, ele, então. Esse caso foi uma irmã de Sumaré. Olha que lindo. Abençoou a vida dele, ele voltou para a igreja e voltou, aí reconstruiu o departamento do coral, porque é histórico. Então, e quem canta uma vez, e quem trabalha uma vez no coral, fica com aquilo para sempre no coração. Né? É difícil assim, falar assim, eu deixei e não quero mais, é complicado. Tem um outro testemunho, se me permite, da Ucadesp. Uma irmã que veio de Minas Gerais. Sim. Olha, ouve isso. E nós estávamos no nosso evento, foi nesse último, muita gente para cuidar, tudo, e não sei, a irmã e se perdeu, acho que foi para o centro, alguma situação assim. Nós deixamos uma tarde livre. Verdade. Uma tarde, acho que a sexta-feira, começou na quinta, na sexta-feira à tarde foi livre para o pessoal sair. Passear um pouco, né? 25 de março, aquela coisa toda. A gente está pertinho do Brás aqui, o pessoal gosta de ir lá também, né? E essa irmã foi lá para aquele lado da Santa Ifigênia, onde tem eletrônico. Meu Deus. Do lado da Santa Ifigênia tem a Cracolândia. Sim. Continua. E ela encontrou o filho dela. Meu Deus. E aí nós estamos lá no ensaio à tarde, a irmã, aquela alegria, um movimento no fim da igreja, que foi, a irmã encontrou o filho, mas como que é isso? Veio de Minas, encontrou o filho. No susto achou o filho perdido na Cracolândia. E ele estava lá com a gente. E ela pensou que ele estivesse em Belo Horizonte, ela era do interior de Minas Gerais. Meu Deus. Então, para você ver como que é. O trabalho do coral. Deus usando o trabalho do coral. Então, e assim, e a irmã chegando aqui, ela não veio com esse propósito. E Deus, quando você se propõe a fazer a obra dele com coração voluntário, quem que trabalha pela gente? É o Senhor que trabalha. É o Senhor. A nossa força é limitada, o nosso conhecimento mais ainda, o nosso poder de alcance limitado, mas o Senhor pode e faz. E o privilégio seu, meu, nosso, está nesse tempo fazendo essa obra, usando as ferramentas que estão na nossa mão. Tecnologia, vamos nela. Pessoal, vamos nela. Aliás, eu acredito que aqui na Dr. Fon, no Novo Templo, pastor Vainer, meu amigo Albino, acho que o maior prazer que o crente assembleano tem é estar dedicando o seu tempo na casa de Deus. E, de fato, esse espaço, você que não conhece ainda, venha visitar. Esse espaço, ele dá muita tranquilidade para trabalhar, para passar o dia. Eu tenho passado meus dias aqui, estou muito feliz por isso, aliás, de passar boa parte dos meus dias aqui na casa do Senhor. E olha, a gente não vê o tempo passar. Sim, cansaço não é bem a palavra, talvez às vezes falta energia, né? Sim. Falta força. Mas cansar de estar na casa de Deus, não há quem canse, né, pastor? Sim. E a gente vê isso também no nosso pastor, né? Pastor José Wellington Bezerra da Costa, ele é no auge dos seus né? 89 anos, aliás, rumo aos 90, outro evento abençoado que vai acontecer ano que vem, grande celebração dos 90 anos do nosso presidente, e ele está o tempo todo, hoje ele está aqui desde cedo, a gente está aqui nesse momento gravando, no final de tarde, quase hora da janta, não é isso? Aliás, vocês estão com fome, não é isso? Daqui a pouco vão jantar, né? Esperamos que sim. Vamos ver se eu tocar o coração de alguém. Talvez chegue uma pizza aí. E o pastor está desde cedo aqui. Que dia é hoje? Bom, acho que hoje é sexta-feira. Hoje não tem culto que ele estará. Mas ele vai até o último momento da necessidade, onde precise dele aqui. É um homem que não vê limite. E com um espaço confortável assim, facilita, com tranquilidade, para você poder estacionar o seu carro com conforto, banheiros amplos, né? O coral sentiu isso quando veio para cá? Porque eu me lembro que lá na Cotegipe não tinha, por exemplo, espaço para parar os carros para todo mundo. Mas sempre foi difícil. Hoje é muito mais fácil, né? Não chega com o carro, para do lado do elevador, sobe para andar, quer dizer... Abre uma porta, fecha a outra. Muito mais conforto, sem dúvida nenhuma. O Albino passa os dias na igreja às vezes, né, Albino? Passo. O senhor também passa. Mas esse menino aqui, eu sei que ele passa alguns dias aí, viu? Ele tem estado. Mas eu lembro de um caso lá, a gente estava com coral masculino, acabou... Era um feriado, então a gente não ia ter ensaio, a gente ia para a pizzaria. Tem o galchão ali na Marginal, vamos para a pizzaria. Quando a gente está na porta da igreja, o irmão olha, meu carro, tinha acabado de roubar o carro dele. Meu Deus do céu. Acabado de roubar o carro do irmão.
Aí, mesmo assim, ele foi para a pizzaria com a gente, depois ele veio para casa e o senhor deu um outro melhor para ele. Mas é a segurança que a gente tinha lá. Um outro irmão chegava lá, a gente já estava. A gente está em São Paulo, corre Qualquer vários lugar riscos, acontece, né? mas em São Paulo, Então, infelizmente, outro irmão a gente chegou percebe lá, que o negócio tinham levado o pneu do carro, então sempre tinha alguma coisinha. Episódio. Difícil evento que não acontecesse alguma coisa com E algum hoje a carro. gente está aqui numa segurança. Graças a Deus, temos, além dos nossos 3 pisos de estacionamento, tem mais uma área de estacionamento também. Verdade. Uma área acoplada, que só nessa área. Nessa área que tem na rua lateral, na João Tobias, eu acho que nessa área cabe o triplo de carro que tinha na Cotegipe. No estacionamento. É facinho sim, nesse sim. estacionamento. É. Então, Aliás, para quem não sabe, a gente fala muito aqui do Templo da Cotegipe, porque fez parte da história, todos nós, né? Sim. Todos nós. E hoje lá é a Faculdade FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, que tem cursos de teologia, não somente de teologia, mas também cursos na área de administração, pedagogia, se não me engano, em breve direito também, tá? Então, se você quiser conhecer a FAESP, hoje é o antigo endereço da nossa igreja, lá na Conselheiro Cotegipe 273, no site da FAESP você encontra todas as informações, e fim do ano agora já pode também abrir inscrições. Verdade, deve pro estar abrindo. próximo semestre, né? Bom, amigos, é muito bom falar com vocês. Eu queria que vocês contassem aí, resumindo, o que tem sido esse novo tempo, vindo aqui para o novo templo, sob a bênção de Deus, também sobre o cuidado e a direção do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, esse sentimento de inauguração, de fechando um ciclo, abrindo um novo ciclo, tudo que Deus tem feito aqui na Doutor Fon, pastor Albino. olha, a gente percebe de uns dias para cá a respiração do povo. O povo está respirando esse momento do dia 15 da grande inauguração, né? Mas a primeira reunião que a gente teve com os músicos sobre esse evento, o Vânia falou, gente, se você não puder participar desse, não sei qual outra inauguração da Assembleia de Deus aqui no Belém que você vai conseguir participar. A gente não tem ideia. Daqui, sei lá, 100 anos vai ter outro, 80 anos, nós não estaremos aqui. Então, o sentimento de gratidão a Deus por viver esse momento que a gente vive, eu imagino, nosso coral está completando 90 anos. A gente estava esses dias pensando... A data dos 90 você lembra? Exatamente a outubro de 90, mas nós celebramos o ano todo, né? Já encerramos dia 7 de outubro, a última celebração. Recente, né? Recente, Então, sim. 90 anos, a gente estava comentando como teria sido a primeira reunião dos irmãos lá, para fazer aquela reunião que foi histórica e talvez não tinha passado pela cabeça deles de fazer isso. Como foi a reunião dos irmãos quando Daniel Berg estava aqui em São Paulo? Olha, vamos fazer um culto, vamos alugar aquele salão, vamos fazer isso. Então, são momentos da história que às vezes a gente não percebe, não sabe o que você está participando, né? É verdade. E nós estamos fazendo parte de um evento magnífico, para a glória de Deus, e a gente está participando, e quem somos nós? Eu me conheço, sei quem sou eu, e cada um tem esse pensamento. Jesus é suficiente à nossa vida, sem Ele nós não somos nada, mas a oportunidade que Ele nos dá de participar desse momento histórico na igreja dele, no corpo dele, é um negócio gratificante para a gente, né, Márcio? A gente percebe isso com cada pedreiro que está ali, não está com a vassourinha correndo ali de um lado para o outro no pó, você percebe a alegria dele, olha, eu estou terminando a obra. Isso é gostoso. Eu nunca vi um funcionário trabalhar, às vezes, os 30 dias do mês, praticamente dobrando a sua carga horária diariamente, às vezes por necessidade, e feliz e contente, né? Acho que é só na igreja que a gente vê isso acontecendo. Sim, encontrei um hoje que falou assim, estou aqui desde as 7 e vou até as 10 da noite. É isso. E ele estava alegre, animado. Estamos inaugurando. Entende o que está fazendo. Acho que é isso que o pastor Albino está dizendo, né? Sim, é o propósito, né? Porque nós temos, lógico, nós dependemos dos recursos para sobreviver, natural, mas um profissional que tem a oportunidade, o privilégio de pôr a mão efetivamente nessa obra, a história é para a carreira dele também, né? Eu ajudei a construir, eu fiz parte dessa história, então é muito gostoso. E o sentimento, a gente vê também, sente no nosso pastor, esse desejo dele da conclusão, né? E o fato de poder inaugurar, de tudo isso que está envolvendo, né? Essa aceleração, esse ritmo frenético que está todo mundo para terminar e tem a data definida, agora tem ou vai mesmo e vai.
Inclusive o André também, um gestor, um homem que abraçou a causa e arregaçou a manga e tem trabalhado bastante. Tem foto do André com a mangueira lavando a garagem, aquela mangueira de bombeiro, já viu? Vi. Agora saiu uma ontem. É? Pá, que é? O André com a pá colocando a árvore. E plantando a árvore. A árvore. Só falta escrever o livro, então. Então, poxa, o André tá indo bem Legal, nessa aí, tá né? indo. Ele ajudou também em algumas ideias com o coral ali? Ele chegou um pouco depois. A gente fez a obra no andar, no 7º andar, em 2021. E ele acho que chegou finalzinho de 21 para 22, né, o André? Foi. Então a gente já tinha tecnicamente, assim, não está terminado, a gente está fazendo alguns detalhes. Tem ajustes, né? Mas assim, nós fizemos meio que por conta. O 7º andar foi os irmãos do coral que abraçou a causa 100%. Com a orientação do nosso pastor, mas assim... A orientação do pastor sempre, a autorização. Sim. Foi até um período complicado, que foi quando o pastor estava internado. É verdade. Então foi tudo naquela época. Ele autorizou e ele falou, meu filho... Eu falei, pastor, então os irmãos querem ajudar. Você não vai ajudar nada, você pode se virar lá. Vai lá e faça. Vai para cima. Vai para cima e faça. E nós ficamos felizes pela confiança. Os irmãos foram, com a orientação, obviamente, a autorização do pastor, que chamou o pastor Adeli também, Sim. que uniu a sua força à nossa, junto com o Tiago. E os irmãos cooperaram. E aí foi uma obra rápida, porque estava um período... entre safra da obra e pandemia, e a gente conseguiu, nesse momento, lembro-me que para comprar as coisas era difícil, porque tá tudo fechado. Faltava material e o cuidado para ir, para todo mundo que ia comprar, cheio das reservas e cuidado para fazer, e a obra foi a todo vapor, os irmãos cooperaram firmemente e fizemos estruturalmente tudo muito rápido. Então, o André chegou depois da sequência disso. Então, efetivamente, ele não teve com a gente, né? Mas, enfim. Mas está hoje, né? Está hoje e ele fez um excelente trabalho, né? Acelerou bastante aí, porque é complexo. O tamanho que foi feito, o valor envolvido, o tempo, as necessidades, as demandas são fortíssimas. Decisões complicadas, né? Muito complicadas. O senhor também é profissional da área de construção civil, né, pastor? E tem um bom conhecimento nisso. Tenho razoável. Eu sou um produtor de bloco de concreto e piso, então eu conheço um pouco de obra, né? A gente sabe que é um negócio complexo e obra... E as frentes são muito alternadas, né? Você já pavimentou algumas cidades, né? Mas fala assim... Isso. Tem um litoral que foi feito, não pode fazer propaganda. Mas, enfim, o que acontece? Por quê? Porque não é só ter recurso. É como aplicar esse recurso bem aplicado, de forma, né, para que ele possa produzir efeito prático, né? Otimizar, não gerar desperdício, exatamente, não ter erro. Porque o retrabalho é muito caro. O senhor sabe que até a gente que trabalha na área criativa, aqui na mídia, estou ali com o Paulinho, ali fazendo a direção das imagens, né? Para nós que trabalhamos na área criativa, refazer um trabalho, às vezes, é muito mais difícil do que criar do zero. Sim. Certo, Paulinho? E porque parece que criam-se novas dificuldades ali. Ajustar e não fica bom. E resistências também, né? Pois é, não fica bom. Então eu penso, pastor, que com obra pode ser que seja a mesma coisa, né? Você tem um cronograma bem elaborado para começar do zero até o fim, sim, que foi o que aconteceu nessa fase final da nossa igreja, né? Bem elaborado, bem ajustado, tudo vai caminhando bem e a gente está vendo as conclusões acontecendo, né? Porque senão não acontece. E outra obra, como se fala obra, concreto, é muito mais demorado e caro quebrar do que fazer. Olha aí. E se você quebra uma parede, é mais caro quebrar do que fazer uma parede. Então, isso que é um problema sério. Então, é muito complexo o tempo, o recurso e saber aplicar bem para fazer. E outra, por mais que se projete, sempre na execução dá umas diferenças que tem que ser ajustada. E faz parte da coisa, do jogo. É assim que funciona, né? No futuro, pastor, seus netos, o senhor tem neto, né? Tenho 2. São pequenininhos? Tenho um de 5 anos e um de 1 ano e meio. Lá no futuro, daqui a 20, 30, 40 anos, quando seus netos olharem para esse templo aqui, da Cotegipe, e olharem para essa construção, o que eles vão poder dizer a respeito do pastor Weiner na sua participação nessa época aqui, quando eles forem vasculhar a história? É até interessante pensar nisso. Efetivamente, na construção, assim, eu não tive muita participação, mas no que nos compete, que é o 7º andar, né? Minha esposa e eu, Albino, a esposa dele, os irmãos que tiveram mais à frente, a Andréia, a gente pode ter a sua esposa é Jaqueline. Jaqueline, minha esposa Jaqueline, eu não falei só esposa, fala não nome, pode. Pastor, fala o nome, senão depois, não brinca. para dormir em casa, complica. A Andréia Páscoa. Esposa do irmão Albino, isso. e mais outros irmãos que participaram. O que acontece?
acontece? O empenho e o amor pela obra. E o seguinte, como fazer na obra de Deus? Qual a melhor forma de fazer? É como se fosse para sua casa. Qual seria a melhor escolha do móvel, de um tapete, de um quadro, de uma luminária, de um gesso, de um piso, de uma bacia, enfim, de tudo que vai na obra, da decoração, do vaso, da planta? Como você faria na sua casa? Seria o melhor dentro de um recurso regular que está à mão? Então, eu acho que esse legado, essa coisa para a família, para os jovens que chegam na obra de Deus, se você pode, faça o melhor na obra de Deus. Se você tem prazer nas coisas bem feitas, bem elaboradas, bem projetadas, de qualidade, eficiente, faça na obra de Deus também. Porque nós até colocamos para os irmãos, nós queremos ajuda para finalizar, construir aqui nosso andar, mas não queremos sobra. Se tiver uma geladeira estragada, você jogue para alguém, que é nova. É o melhor, né, pastor? O melhor. E o que acontece? Isso acho que é marcante e o Albino pode dizer que sim ou não. As pessoas começaram a entender, os irmãos do coral, que a melhor forma é contribuir. E quando a gente tem um coração generoso na obra de Deus, a bênção dele nos abraça. Porque o nosso Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Ele não depende do meu recurso e do seu. Sim. Agora, a vontade, o desejo no meu coração de cooperar nessa obra faz com que eu tenha uma experiência com ele diferente. Então, nós percebemos que quanto mais se doa, mais eu tenho, mais você tem. Então, foi assim que foi construído o sétimo andar. É um lugar abençoado, porque né, foi bem feito, foi com muito amor, e a gente não tinha assim, não é sobra. Nós vamos até discutir, mas não, sobra não nos interessa. É o melhor, obviamente, dentro de uma realidade nossa. Sim, aceitável. Mas não assim, sobrou, o senhor traz para cá. Uma panela que não funciona, você vai me dar. Não, quero uma nova, da melhor qualidade. Então, os irmãos começaram a entender, então, não é sobra aqui não, tá? Se não puder ser prioridade, a gente entende, mas vem com o melhor. E lá foi feito com o coração. Então, se fica na história, e como tem sido feito, você vê os andares todos, tudo, né? Muita paixão, muito amor, qual o melhor? E aí houve até a gente brincando, comparando, o seu é melhor, o seu é maior, o que você pôs, porque cada um foi, olha que legal. Então, assim, passar essa ideia de fazer melhor. Falando que o andar, bom, deixa pra lá. Não pode. Não vou entrar nesse detalhe aí. A tecnologia chegou no nono e ficou, né? Não vou falar nada. Bom, então o seu neto, lá no futuro, ele vai lembrar do pastor Wagner como um homem que entregava amor e cuidado. Pode ser. É isso? Esse é o meu propósito, assim, não só, mas isso é a realidade de vida. Eu acho que a gente precisa fazer a obra de Deus em todas as fases. Na obra, se você vai pregar, pregue com esse propósito. Se você vai cantar, cante com esse propósito. Se você vai aprender um instrumento, aprenda com esse propósito. Porque deve ser o melhor. Porque o Senhor deu o melhor para nós. É verdade. O tempo todo. Você e eu, nenhum de nós éramos dignos. Ele não raciona o cuidado dele com a gente, né? E ele não precisa negociar. Até porque só negocia quem tem. Sim. Eu não tenho nada. E a ele não falta nada, né? E se eu não tenho nada, eu vou negociar o quê? Se é tudo dele. É verdade. Vem dele. Então, nos cabe esse aprendizado, acho que de forma geral, para quem nos ouve, que privilégio poder alcançar alguns. Se doe de verdade. E não estou falando de recurso, Márcio. Tempo, né? Tempo, amor, cuidado, oração. Cuidado, respeito pela obra. Nós estamos fazendo uma obra preciosa. Sim. Essa é a obra de Deus, independente de gestão dos pastores, enfim. Alguns sofrem, às vezes, com nome de placa de igreja. Nós estamos fazendo a obra de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa, o privilégio que você e eu nós temos. Nós não éramos dignos nem de viver. É verdade. Nós fomos resgatados, o amor nos alcançou, a graça nos alcançou, e Ele nos dá vida, nos dá recurso. Eu vou gastar isso onde? Vou investir onde, se não for na obra de Deus? Então, isso é muito bom, e eu acredito nisso. Tenho me empenhado para ensinar minhas filhas e meus netos, minha família, para que isso vale a pena. Se tem algo que vale a pena, invista na obra do Senhor. Seja recurso financeiro, tempo, conhecimento, habilidade, tudo que for possível. Muito bem. E o senhor, pastor Albino, daqui a alguns anos, seus netos... O senhor foi vovô esses dias também, fiquei 2 sabendo. já, né? 3 também. meses. É.
Como pode com 30 anos ser vô, né? Não Então, entendo. É verdade, a gente começa cedo, né? Começou Quando você cedo acorda mesmo. cedo, você Dorme tarde. dorme tarde. É verdade. Verdade. Justamente. O que seu netinho vai olhar para trás assim e falar assim, poxa, lá em 2023, 15 de novembro, Templo do Belém foi inaugurado, uma igreja linda, o meu avô trabalhava ali, servindo. O que ele vai poder lembrar de você aqui, Albino? Olha, eu gostaria que ele me lembrasse como um adorador, uma pessoa que tentou levar a vida adorando a Deus da melhor forma possível, dentro é claro, de cada capacidade que a gente tem, e que cantava na igreja, cantava hinos e buscava ao Senhor através da palavra de Deus cantada, que essa é uma premissa que nós temos no coral também. Muito bem, muito bem. Olha, a gente está chegando ao fim desse nosso bate-papo. Nós temos aqui 2 líderes, né, do Coral do Belém aqui da nossa sede. Existem outros líderes que não estão com a gente Sim. aqui, mas é sempre bom relembrar os nomes e louvar a Deus pela vida deles. Esse departamento da nossa igreja também é liderado e está sob ali a responsabilidade espiritual do nosso pastor, José Wellington Bezerra da Costa, que aliás é um amigo e um conselheiro de vocês, né? Sim, pastor Paizão, amigão, né? Paizão. E gosta de louvor. Qual o hino preferido dele mesmo, do coral? Maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Se você perguntar para o pastor, mas a gente canta todo ano esse, né? Mas não, é isso. Se vai escolher, ele gosta, né? Porque ele cantou e ele canta junto. Que legal. Mas o pastor, além do apoio, a simpatia do nosso pastor, né? É fora de série. Porque nem sempre ele pode estar, a gente entende a agenda, enfim, tudo, mas ele tem a simpatia e um carinho com o coro. Não mexe com eles, mas deixa o pessoal, porque ele tem a percepção e reconhece. É um departamento, não desmerecendo nem ninguém, nem nada, mas participa de todos os cultos oficiais da igreja. Sim. Terça, quinta, Santa Ceia, culto à noite, aniversário do pastor, todo evento especial, coral e orquestra da igreja estão aí. Então, é uma coisa que o pastor enxerga e com respeito, né? Porque existe um trabalho feito isso. Não é mérito nosso. O Senhor nos chamou e a gente só está tentando fazer. Então, existe uma troca boa de respeito. Ele reconhece isso. Eles estão sempre trabalhando. Então, eles merecem o espaço, merecem a oportunidade, porque é um grupo que está sempre à disposição para atender o ministério da igreja, que é nosso chamado. E não é nada além, não tem nada extraordinário, mas muitos não fazem, né? Sim. Então, isso é interessante. Então, o nosso pastor é uma pessoa especial, ao qual nós respeitamos muito, e sempre tem um carinho, e ele sempre tem na sua fala ali um jeito de brincar com a gente, né? De tirar um barato. Sempre que fala do tempo do couro, ele fala que eu fundei um couro, ele olha para minha cabeça que eu tô careca, que é porque isso. Então, sempre o pastor tem uma piada pronta, e isso nos alega por quê? Porque quem tem intimidade. E a gente tem facilidade no trato. Então, existe um respeito, e isso é gostoso de viver com o pastor, nós, com 89 anos, com tanta alegria e disposição. E o senhor, pastor Albino? O pastor, inclusive, comentou isso quando nós inauguramos o 7º andar. Ele fez esse comentário, falou assim, olha, vocês não merecem menos do que isso. Foi a palavra dele no 7º andar, na nossa inauguração. O pastor é um paizão. Não sei se aconteceu com vocês dois, mas ele me carregou no colo, né? Então, eu não tive essa oportunidade. Eu também não. É verdade. Hoje ele não consegue mais carregar no colo, eu também não consigo carregá-lo, mas fica a memória. Eu só troco o nome dele até hoje, mas enfim, me chama de intimidade. Alexandre até hoje. Mas só para explicar para os irmãos, é porque a sua mamãe era vizinha da irmã Wanda, era isso? Não, nós morávamos perto, lá na Casa Verde. É. Morávamos perto. Eu tenho um irmão que é um pouquinho mais saído do que eu, sou meio tímido, vocês me conhecem. Sim. E tem esse o problema. Alexandre. É um dos problemas. Então, é isso. Pronto. Tá certo. Eu chamo de Alexandre que é mais fácil, serve para os dois. Aliás, Albino não é tão fácil lembrar também, né? Sim, sim. Eu tive o prazer de conhecer os dois. Bom, vamos aqui seguir. São marcantes, os dois são marcantes. Vale a pena conhecer. Quem quiser participar do coral, como é que faz? Eu sou crente do Belém, de algum setor, quero vir cooperar no Belém, quero participar do coral. Pode? Pode, e tem alguns caminhos para ser percorrido. Conhece música? Aí vai ter a resposta. Já estudou canto? Sim ou não? Você tem disponibilidade 2 vezes por semana, no mínimo, para participar do ensaio? Sim ou não? Se é casado, seu esposo ou esposa concorda com que você ausente-se
no período de ensaio, fora as saídas aos sábados de alguns eventos, isso te trará problema, sim ou não? Você tem filho pequeno? Só tá pensando o eita na cabeça. Eita, Você tem filho pequeno? Tem. Você tem com quem deixar para vir para o ensaio? Você pode trazê-los? Então tem uma série de coisas. E avós? Obviamente, se não for crente, não pode participar, né? Então, o bom é que participa o casal, né? Mas nem sempre Sim, pode, né? Nem sempre mas dá. geralmente a experiência nossa, o casal é assim, nem sempre os dois têm a utilidade para cantar. Às vezes um é apaixonado por cantar, o outro não leva o menor jeito, né? É mesmo? É, Olha, no meu caso, quem não tem habilidade de cantar sou eu. Quero deixar claro que a minha esposa canta muito bem, irmã Andréia, parabéns. Mas é interessante isso, né? Porque às vezes não é comum, até porque é a natureza. Mas enfim, a gente faz algumas perguntas e tem um período de adaptação, né? Porque sabe o que acontece? Um resultado da pessoa que está decidida a cantar, ele vai vencer as etapas. Aquele que acha que é oba-oba, logo ele desiste. E a gente não precisa de oba-oba. Sim. Então, quem quer fazer um trabalho que dá trabalho. É uma maneira de você mesmo, você, como corista, valorizar o seu espaço dentro do coro. Tá certo. E tem pessoas, e nossos ensaios são intensos, né? E não é brinquedo, não. Então, a gente dá uma insistida nisso e tem que ter, no mínimo, uma habilidade, obviamente, vocal, né? Se a pessoa não tem nenhuma habilidade, nós temos outro meio. Nós temos a escola de música que ensina aos sábados. Temos o coro da semana, que a pessoa pode iniciar por lá, se adaptando ao repertório, adquirindo conhecimento, e aí depois, se houver um desenvolvimento, interesse, vem e canta ao domingo. Não necessariamente vai passar por lá para estar, mas o caminho para ser percorrido é esse. Porque a gente gosta que as pessoas cheguem prontas. Você imagine, nosso arquivo tem 650 hinos. Nós cantamos alguns deles durante o período. O coro tem 90 anos. A pessoa que chega agora, como vai conhecer tudo? Vai ter que se Tem adaptar. um período. Então tem que ter esse entendimento. Então, eu digo para ele, o bonde já está andando há 90 anos. Sim. Vem que a gente precisa, mas precisa ter esse entendimento que é um caminho para ser percorrido, né? E são bem-vindos, principalmente vozes masculinas. Tá principalmente. De boas vozes masculinas sim, aí. Se precisamos você é um cantor de coral, tem vaga para você aqui no Coral do Belém. Masculino, tenor e baixo. A mulherada é mais animada para cantar do que os homens. Gostam mais. Eu acho que é questão do tempo, né? Não sei. O que justifica Brasil a irmã Andréia tá assim, cantar né? melhor, né? As mulheres verdade. são mais animadas. Né? Mas o Brasil está assim, em termos Brasil, de voz masculina nos corais. Difícil. Bastante. Todas as igrejas, assim, a maioria... Lógico que o mundo profissional, o cara contrata, vai lá e tem equilibrado, mas nas igrejas pode ver que a maioria, né? São as presenças femininas. Essas meninas, e elas estão tomando conta, e por razão diversas e lógica, né? Os homens abaixam a cabeça, elas vão tomar conta, até verdade, cantando. É verdade. Bom, participe do Coral do Belém, venha visitar aqui na nossa sede, procure a liderança se você quiser conhecer mais, aqui na Dr. Fon, número 140, nos dias de cultos, e também automaticamente você pode encontrar nas redes sociais ali também os canais. Do Pastor Albino, a gente sempre faz aquela divulgação do programa Coral do Belém, o programa é do Coral do Belém, mas ele é um dos apresentadores, né, pastor? Sim, ele é o fundador, apresentador, é a imagem. Coral do Belém e você. No caso, você é o senhor. Você que está nos acompanhando é o você do Coral do Belém e você. Isso ajuda muito, porque o coral, a palavra coral significa que tem mais de uma pessoa envolvida e a gente gosta de fazer a nossa programação com corais do Brasil inteiro, até de fora do Brasil. Esses dias eu entrevistei um maestro lá de Moçambique, conversando com ele. Lá era 3 horas da manhã lá, e ele numa tenda, com tudo escuro lá, que tecido, ele no celular conversando com a gente ao vivo. Que legal. E segue o nosso coro aqui, a gente passa a partitura, kit de ensaio para ele decora lá na raça e faz, e o coro se apresenta lá onde consegue, porque em alguns lugares é proibido, né, louvar. Mas graças à mídia, a nossa AD Belém, que chega no mundo inteiro, né? Através da internet. E nós tivemos, pelo nosso programa, já vamos fazer 5 anos agora, em fevereiro. Quem diria, né? Que 5 já vai tá fazer. chegando a 5 anos. É verdade, você que teve essa visão, hein? Mais ou menos. De achar que eu conseguiria fazer isso. Mais ou menos. O dia que o senhor nasceu, acho que o senhor olhou para o Albino e falou, esse moço vai ser um comunicador, né? Ele demorou para entender, mas... nós vimos alguns testemunhos e colocamos no programa, olha, estamos com 3 ensaios, começamos o coral. Algumas igrejas começaram corais
a partir do programa, vem do programa, porque dificuldade todo mundo tem. Sim. Então a gente percebe os Problemas. regentes, está acabando o coral. Não está acabando. Se você baixar a guarda, claro, vai acabar. Talvez o senhor coloque outro no seu lugar. Mas se você for para frente, prosseguindo, pensando no alvo, no louvor, os hinos que nós cantamos, os nossos corais, são hinos cristocêntricos. Comentamos ontem no programa, a harpa cristã tem falha. O livro que não tem falha é a Bíblia, que é a palavra de Deus, é infalível. Mas a harpa cristã é completamente cristocêntrica. Então a gente tem que ter esse cuidado de cantar a palavra de Deus e o alvo que é Cristo. Então a gente leva isso quando você entra no coro com esse sentimento, começa a perceber o louvor que você está realmente louvando, que a palavra louvor significa elogio, que esse elogio está sendo direcionado para Deus, você vai automaticamente empolgar o seu corista para louvar ao Senhor juntamente contigo. Muito bem. Eu quero agradecer esse papo. Que Bom. dias que Amém. tem o programa? Conta aí, pessoal. Vai. Coral do Belém e você, terça e quinta-feira, 10 da noite. Esse programa é ao vivo. Eu recomendo você ouvir 10 minutos antes, porque eles já estão no ar 10 minutos antes, logo após os cultos, né, pastor Albino? Sim. Agora, graças a Deus, ficou fácil, confortável. Sim. Acaba o culto, pessoal, pega o elevador, vem aqui até os estúdios, espaço amplo, conforto, boa iluminação, tudo Muito bom. feito para a glória de Deus, com qualidade acima de tudo, orientado pelo nosso pastor. E aí, terça e quinta, 10 da noite, você vai ouvir esse programa maravilhoso. E vai vir um podcast em breve aí, né? Não fala ainda, né? Ou Ainda fala? não. Mas se me permite esse momento de propaganda, Vai nós lá, também pastor. temos um curso de regência coral. Ah, Aliás, não sabia. é muito interessante. Nós tivemos um encontro dia 24 de outubro de testemunho. A gente não conseguiu sair desse ponto. O relato dos irmãos, aí só confirmando aquilo que o Albino diz, da formação de novos corais a partir desse curso, de renovação de pessoas que não tinham propósito nem de ser regente, que vieram com curiosidade para Regentes saber. que se conheceram e vão casar. Verdade, tem isso pessoas também? também. Eita. Já formamos pelo dois, não é quando de casais, mas então 2 casais que vão casar porque se conheceram no curso Que de regência. maravilha, olha aí. Interessante. Então, e nós vamos, geralmente, em abril, são um curso de 3 meses a duração. Em abril, maio e junho de 2024, nós teremos a 5ª edição. E o propósito é preparar pessoas, regente de grupos vocal, seja adolescentes, jovens, irmãos do círculo de oração, corais, enfim, todos esses departamentos, conhecedores ou não de música, que leiam ou não partitura. A gente tem um trabalho com o professor Maurício, com o professor Albino, de técnica vocal, eu faço a regência, e é um trabalho que, pelo relato dos irmãos, nós ficamos felizes, porque o propósito é esse, formar pessoas que tenham compromisso com a obra de Deus. Porque mexer o braço é só um ponto. É mesmo. As pessoas precisam entender o que é lidar com gente, crente, que tem um propósito de louvor e adoração. E aí o resultado acontece e Deus abençoe. Você é nosso convidado. Procure nas redes sociais, logo, logo está anunciando aí. Em abril de 2024, 5ª edição do curso Regência Coral. Obrigado. Vai estar no Insta do Coral do Belém? É só seguir o programa Coral do Belém. Verdade. Você, Não inclusive, largue, já verdade. entrevistamos alguns. Terça-feira agora, quando for ao ar, já vai dar para ver a entrevista também da Adriana, que também Legal. é a regente aqui das irmãs do Grupo Manancial. Manancial, que vai Já ter festa. entrevistamos o João Felipe, entrevistamos o Gabriel também, que nos acompanha. Legal. A partir do curso, o Gabriel começou a nos ajudar no coral masculino também. É um menino assim que você olha, sensacional, empolga você Gostoso, né? ser Então, isso dirigido. que Né? Por isso aí vai longe a conversa. Por quê? Você vê o jovem se apaixonando por uma coisa que uns dizem, como já foi dito aqui, que está se perdendo. Nada, os jovens estão se apaixonando pela música coral. É A uma questão não é o redescoberta. estilo, Márcio. Sim, Não é estilo coral, é a forma que é feita. sim. Então, você pode fazer as coisas de forma diferente Exato. e não é uma inovação no sentido negativo da inovação, que a igreja chama inovação, está inovando. Nós estamos só fazendo a forma adequada para o tempo que nós vivemos. E os jovens estão se apaixonando pela regência. Você precisa ver o relato deles, Márcio. Os jovens no curso, a grande maioria jovens. Uma menina, uma jovem, falou que eu aprendi a amar as pessoas nesse curso. Dá para você entender o que é um curso de regente? Eu aprendi a amar as pessoas, Mas- fazendo a obra de Deus. E sabe? regente que não ama a pessoa está no lugar errado, né? Não é? Porque ele vai lidar justamente com as Então, pessoas, né, esse é o pastor? ponto que nós temos que entender, porque gente é complicado, não é?
Sim, Gente, pessoas têm problemas. Problemas, e eu tenho, você tem, e as pessoas nos decepcionam. Até o Albino tem Até problema? Até eu. Então, você vê. olha lá. Até ele tem. Quem diria, quem né? diria, então? Quem vai eu e você, então? Que seríamos nós, né? Pois é. Então, o o problema legal do é Márcio isso. é que ele quer acabar com o podcast faz meia hora. Já. Tá tentando acabar. Irmãos, nos perdoem, nos estendemos, porque quando o microfone chega Não, no mas falante, Eu né? não quero acabar não, de forma Não, nenhuma. é que a gente foi vai muito bom. precisar acabar, mas Verdade. eu Mas, não Márcio, quero. obrigado. É bom ouvi-los, porque, de fato, como o nosso pastor falou e como vocês destacaram aqui, é amor pela obra de Deus. E ouvir Gostoso. sobre isso motiva pessoas. A gente sabe que daqui a alguns dias, muitos irmãos vão comentar a respeito desse bate-papo e vão Legal. entender o coral do Belém por outro olhar, pelo Sim. olhar da liderança. E isso Legal. faz toda a diferença. Faz né? diferença. Eu agradeço o convite, é bom participar desse tempo do trabalho, admiro o seu trabalho. Obrigado, pastor. Vejo que você, assim, na sua maneira simples, de sempre que me procurou na fala com muito respeito, carinho, trazendo para perto, se deixando sempre à disposição Sim. para fazer esse trabalho essencial para a igreja. A igreja precisa ser comunicada para fora dela, Sim, né? Porque sim. dentro já está acontecendo, né? Então, esse trabalho de levar para os meios que nós temos à disposição de tecnologia precisa de pessoas, acima de tudo, compromissadas com a obra de Deus. Porque aí o Deus abençoador, ele abençoa e alcança as vidas. E o meio está aí. Que Deus continue te abençoando nosso pastor, a direção, o ministério da nossa igreja. Nós estamos aqui honrados nesse tempo, século 21, 2023, novembro, envolvidos até o pescoço nessa inauguração. Tá porque todo nós mundo estamos mergulhado, né? Mergulhado, porque nós É. estamos felizes, sim. Se encerra um ciclo de construção, de obra, e vamos desfrutar e trazer o povo de Deus para o conforto, na consciência de que aqui não é o nosso lugar. A nossa pátria é no céu e para sempre com o Senhor. Aí não teremos mais que construir nem levar nada. Oxalá que seja já. Deus possa nos presentear voltando, buscando a igreja, porque parece-me que não nos cabe mais. Por mais que utilizemos a tecnologia, tanta coisa, que parece que dá um certo conforto para a gente, uma certa acomodação, a nossa pátria não é aqui. Não é aqui. O Senhor nos chamou para um lar celestial que a dimensão é tão impossível de explicar que na palavra de Deus explica alguma coisa bem assim, ouro, cristal, mas para que a nossa mente consiga só imaginar, mas imagine para sempre, louvando, adorando esse Deus poderoso, eternamente livre de separação, de morte, de dor, de angústia. Esta é a nossa pátria final. Mas enquanto o Senhor não vem, nós estamos aqui desfrutando do conforto da nova casa. Muito bem, e você é o nosso convidado, venha visitar o novo templo da Assembleia de Deus Ministério do Belém, está de portas abertas, venha ouvir a ministração do nosso pastor, presidente, e também louvar a Deus com o Coral do Belém e outros conjuntos que aqui estão, tá bom? Albino, obrigado, pastor Evânia, obrigado, até uma próxima, se Deus quiser. Se Amém. Deus quiser, amém. Deus abençoe. Paz do Senhor.